Ah, Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento entre pessoas. A questão de relacionamento entre as pessoas é uma relação extremamente importante, porque o ser humano ele vive num conjunto de relações. Nós vivemos num conjunto de relacionamentos, né? O que nos norteia na vida são os relacionamentos. E nós precisamos aprender e a cada dia mais lutarmos para ver como é que nós construímos essas nossas relações, esses nossos relacionamentos. Como é que isso torna saudável ou não se torna saudável? Então, é grande importância a gente estar dentro dessa temática, mostrando que nesse conjunto de relações, o mais importante, o que nos liga a tudo é a nossa linguagem. E a nossa linguagem, a cada dia mais, denota a nossa comunicação. Eu acho que quando nós temos uma comunicação com Deus, quando nós temos um elo inicial de comunicação com Deus, nós nos tornamos umas pessoas mais refinadas. Porque você observa bem, a questão de relacionar com uma pessoa tão refinada, como foi uma pessoa que eu vou dizer de Jesus Cristo, é impressionante, não é? Uma pessoa extremamente refinada, uma pessoa que ela preservava manter as relações dela da maneira mais saudável possível. Então aquele homem que não tinha nenhuma beleza exterior, aquele homem que era um homem muito simples, vivendo numa terra tanto quanto inóspita, ele tinha toda uma sabedoria. E nós, quando no nosso dia a dia, no nosso primeiro contato, nas nossas manhãs, nas nossas madrugadas, nós temos essa conexão, esse contato, essa espontaneidade com essa pessoa tão maravilhosa, nós começamos a ser moldados. Isso começa, várias características dessa pessoa vai nos moldando para a gente manter relações com as outras pessoas. A gente viu na semana passada que a gente aprende a viver de uma maneira muito melhor com a gente mesmo. A gente começa a aprender que quando a gente vive bem com a gente mesmo, nós vamos externalizar a relação nossa com as demais pessoas. E essa externalização com as demais pessoas vai depender muito de como que a gente se dirige a essas pessoas, ou quais são as nossas intenções. Os nossos relacionamentos, eles são baseados nas nossas intenções. Qual que é a nossa intenção ao relacionar com alguém? A nossa intenção pode ser uma boa intenção. A nossa intenção pode ser uma intenção de crescer junto com aquela pessoa. Ou nossa intenção pode ser manipulativa. A nossa intenção pode ser para destruir aquela pessoa. A nossa intenção pode ser para tirar vantagens. E aí que está o que nós podemos delinear, o que é saudável e o que não é saudável nesse tipo de relação. Aí que nós podemos delinear qual que é a qualidade do que nós estamos relacionando, como é que nós estamos construindo isso. Então, a partir que nós temos que sempre observar quais as intenções do nosso coração. Se eu relaciono com você, Watson, tudo depende, não é isso? Eu posso relacionar com você porque eu admiro a sua pessoa, eu admiro o seu profissionalismo, todas as vezes que eu posso conversar com você é para termos uma troca, onde eu posso crescer um pouco mais, através da sua experiência, através da sua narrativa, daquilo que você me traz. E ao mesmo tempo você comigo. Então existe uma troca dialógica, uma troca correta com isso. Ou eu posso ter uma intenção negativa, uma intenção injusta. Não, eu vou ter contato com o Watson porque ele é o cara da rádio, eu vou ficar amigo dele, porque ele vai me descolar em uma entrevista. Então, minha intenção vai ser uma intenção falsa. Então, em tudo que nós temos as relações com as pessoas, a primeira coisa que nós temos que observar é qual é a nossa intenção. O que está dentro de nós que nos leva a nos relacionar com aquela pessoa? Isso vai nortear se é saudável ou não é saudável. De um lado, isso é o que parte de nós para com as pessoas, mas também tem o que parte das pessoas para conosco. Quando parte das pessoas para conosco, nós também temos que ter um cuidado enorme de observarmos, de como ter uma prudência, porque qual é a intenção das pessoas
para conosco. E essas intenções das pessoas para conosco vai através de uma coisa muito simples. Nós fazemos perguntas. Não existe, Einstein já dizia, não existe coisa mais fantástica, mais sábia do que fazer perguntas. Responder é fácil. Perguntar, elaborar uma pergunta, não é tão fácil. Então, a partir que nós começamos a perguntar para as pessoas, nós começamos a ter relações mais saudáveis. A gente começa a entender o que também está dentro do coração das pessoas, ou quais são as intenções daquelas pessoas. Então, essa relação começa então a ser uma relação cada vez mais verdadeira. E nós temos que buscar na nossa vida relações verdadeiras. Um dos fatos que não permite nós sermos tão verdadeiros nas nossas relações é o ato de nós queremos adivinhar o que as pessoas pensam. Ou nós queremos achar do que elas precisam. Ou queremos determinar o que nós achamos que elas precisam ter. Isso também é um erro muito grande. Nós nunca podemos pensar o que o outro está pensando. Por isso nós temos que imbuir sempre das perguntas. Quanto mais perguntas nós fizermos, quanto mais nós atingirmos as pessoas com perguntas, mais sábio nós nos tornamos. Me admira de ver na personalidade de Cristo, quando as pessoas chegavam, às vezes chegava um coxo, às vezes chegava um cego, ou às vezes chegava um paralítico, e ele olhava aquela pessoa e ele já não ia lá precipitadamente, ansiosamente, curando a pessoa. Ele fazia uma pergunta, ele dizia assim: o que tu queres? Então aí está um grande princípio de sabedoria, né? Porque ele perguntava: tu queres? Para saber o que estava dentro da intenção, dentro do coração daquela pessoa, o que ela estava desejando com aquilo. Então esse deve ser um norte para o nosso viver. A partir que nossos vínculos com as pessoas começam a ser uns vínculos mais saudáveis, mais verdadeiros, mais positivos, de crescimento mútuo, quando nós conseguimos, junto com as pessoas, mantermos relações onde as intenções daquele relacionamento, as intenções daquele fato são verdadeiras. E isso vai para todos os núcleos de relacionamentos nossos, com os nossos filhos, com o nosso emprego, né? Quantas vezes nós relacionamos com os nossos empregos, com as empresas, enfim, querendo destruir aquilo. A intenção do coração para aquilo é uma das piores, é para destruir, é para atrapalhar, é para causar problemas. Então, nós precisamos aprender na nossa vida que um grande caminho que nós temos ao relacionarmos é aprender a observar as intenções do coração, fazermos perguntas e, finalmente, assim teremos vínculos saudáveis e verdadeiros. Doutor Zé Carlos falou sobre um relacionamento, eu me atentei por um detalhe. Pois não. Duas pessoas conversando, uma está ali cheia de boas intenções e aquela outra não está com boas intenções. Sim. E tem um provérbio que a gente sempre fala da santa inocência. Essa pessoa é tão boa, ela não vê maldade ao redor dela. Como é que ela vai perceber a intenção do outro? Como é que a gente percebe a intenção do outra pessoa? Exatamente. É básico, perguntando. Nós gostamos muito de explanar, nós gostamos muito de explicar, mas nós não temos o hábito de fazer a coisa mais sábia que existe nesse universo, que é a pergunta. A pergunta sempre vai nos levar a mostrar como que aquela pessoa está pensando. Não é isso? Quando você começa a fazer perguntas para a pessoa naturalmente vai expor o que ela pensa, o que ela sente e o que ela quer. Por mais que ela disfarce o seio de uma relação saudável, ou seja, a maneira de você perceber se aquela pessoa está sendo verdadeira com você, se aquela pessoa está buscando algo positivo ou algo, vamos chamar, destrutivo, é a maneira que naturalmente, verdadeiramente, ela vai se expor através das nossas perguntas. Quando nós perguntamos eficazmente, não tem saída. Pergunta simples: olha, poxa, você está aqui, qual o motivo de você ter me procurado? Né? Você está me procurando para conversar sobre isso. Onde você quer chegar com isso? Quando você faz algumas perguntas aparentemente simples,
a pessoa começa a desvendar aquilo que está dentro das intenções dela. A pessoa começa a desvendar aquilo que está dentro do coração dela. E certamente, quando a pessoa faz isso, nós sabemos quais são as intenções das pessoas. E naturalmente, quando nós sabemos quais são as intenções das pessoas, nós começamos de uma maneira verdadeira, de uma maneira coerente a entender o que nós devemos proceder. Se nós devemos proceder de uma maneira A, de uma maneira B, de uma maneira C, enfim, nós sabemos como nós conduzimos, como devemos conduzir com aqueles fatos. Tem ambiente que a gente chega a se sente mal. Sim. Isso é psicológico ou realmente isso existe? Ambientes onde você vai e você vê que aquilo te... De repente a gente entra num escritório, entra numa casa qualquer, Sim. ou vai conversar com uma pessoa, Sim. vem aquele arrepio, aquela coisa ruim. O que é isso? Isso é mal fluido? Eu não vou dizer que é mal fluido, mas eu acho que existem ambientes e existem pessoas que têm uma carga extremamente negativa. São pessoas que sempre maldizem, são pessoas que vivem mal com elas mesmas, são pessoas desconectadas de Deus. Isso é relativo a pessoas e ambientes também. Né? Existem ambientes extremamente negativos. E eu acredito que isso acontece com cada um de nós. Às vezes nós chegamos em determinado lugar e sentimos que aquilo é algo extremamente negativo. Você sente pelo seu corpo, você sente pelo mal-estar. Ou quando você conversa com uma pessoa e você recebe uma carga extremamente negativa daquilo que ela está fazendo, o que ela está te dizendo, o que ela está te passando. Isso existe. Isso nós não podemos descaracterizar que não existe uma forma dessa. Quanto mais pior a pessoa vive com ela mesma, quanto mais desconectada as pessoas vivem de Deus, quanto mais intenções existem no coração das pessoas, mais elas transmitem aquilo, mais elas passam aquilo para os outros. E isso é evidente. E o contrário também. Quanto mais você está cheio de Deus, quanto mais você está se amando, quanto você mais tem intenções das pessoas, isso também você irradia. Então, o ser humano tem uma capacidade de irradiar tanto coisas negativas como coisas ruins. Isso existe, isso em qualquer ambiente, em tipos de pessoas, existe esse aspecto. Isso parte para a crendice, doutor Zé Carlos, para a religiosidade, porque tem muita gente que gosta de repente, colocar nos cantos da casa sal, uma vassoura de pé, raspar uma colher no chão, uma faca. Sim. As pessoas têm as suas crendices. Eu respeito as crendices das pessoas, mas não sei se aquilo é tão de forma eficaz. Eu tenho que respeitar. Nós temos que respeitar os seres humanos. Mas não existe uma crendice melhor do que você estar em equilíbrio com você mesmo. Não tem melhor. Quando você está em equilíbrio com você mesmo, essas coisas por si só, elas se desprendem de você. Não é isso? Principalmente quando existe uma conexão com Deus. Isso é um fato extremamente relevante e verdadeiro. E para qualquer tipo de mal, na psicologia é aconselhável um encontro, uma conversa com Deus? Sim. O que nós estamos falando, tudo isso, é baseado cientificamente. Tudo que nós dizemos aqui é baseado no grande estudioso da psicologia chamado Carl Gustav Jung, que ele dizia que o homem só se completa, o homem só se integra, o homem só atinge o seu processo de individuação quando ele conversa com Deus, quando ele se relaciona com Deus. Isso foi um dissidente freudiano chamado Carl Gustav Jung, isso que disse isso. Também um filósofo alemão, um grande filósofo alemão chamado Martin Buber, que viveu no século passado. Ele também, ele falava da relação dialógica, a importância de uma relação dialógica entre o homem e Deus. Isso baseado em estudos profundos da Cabala judaica, isso baseado nos estudos profundos que ele teve. E foi um eminente filósofo alemão. Os estudos também neurológicos apontam isso. Tem um pessoal, Durham, um casal, e principalmente os Durham, que pesquisaram sobre cérebro e viram que
na parte dos lobos cerebrais existe um ponto que eles chamaram God's Point, que eles fizeram uma análise com eletrodos. E quando eles põem esses eletrodos na cabeça das pessoas, quando se falava em Deus, quando se falava de uma experiência espiritual, aquele ponto é ativado. Eles chamaram isso, inclusive, cientificamente, de God's Point. Ou seja, ponto Deus. Então, hoje a ciência, ela está mostrando, ela está dando um caminho. E o que nós estamos dizendo aqui não é meramente uma religiosidade, que eu já sempre disse que nós estamos falando de uma espiritualidade, o que atrapalha a espiritualidade é a religiosidade. E quando se fala em espiritualidade, a gente vê que é questão relacional. É relação quando o homem se relaciona com Deus. E é fantástico quando você descobre que Deus tornou-se um homem, para que o homem se relacione com Deus. Isso é algo fantástico. Que Martin Buber disse isso, não sou eu. Existem estudos bíblicos que dizem que sim, existem, são verdadeiros. Para quem crê na Bíblia, sim, são verdadeiros. Existem estudos filosóficos, eu falei de Martin Buber. Existem estudos científicos, psicológicos, como falou Carl Gustav Jung. E também existem aspectos neurológicos, como disse o pessoal lá da universidade, e fizeram essa pesquisa no Canadá também, sobre esse God's Point, sobre esse ponto Deus como um ponto neurológico que precisa ser ativado. E o nosso objetivo de estar aqui sempre foi falar isso, que não é meramente, nós estamos dizendo aqui, é algo científico. Nós estamos aqui também dizendo algo que mostra do ser humano, ele expandir toda a sua capacidade, ele expandir toda a sua potencialidade, para ter uma melhor qualidade de vida, para não viver de uma maneira psicologicamente tão paupérrima, tão ruim como ele está vivendo, de uma maneira tão devastadora, com o amor esfriando, as pessoas se matando, as pessoas vivendo numa pobreza existencial descomunal. Eu vejo que as razões do ser humano são muito mais elevadas. O ser humano foi criado de uma maneira cada vez mais elevada. Quando você pensa sobre isso, que cada um de nós fomos feitos para se relacionar com Deus, é uma coisa extremamente fantástica. E cientificamente diz isso, filosoficamente diz isso, neurologicamente diz isso. Então, por que não falar sobre isso? Por que não argumentar sobre isso? Por que não mostrar cientificamente isso para as pessoas? Não estou aqui apregoando quaisquer religião, não estou aqui apregoando qualquer bandeira religiosa. Estamos aqui falando que o homem precisa viver de uma maneira plena, que o homem precisa viver de uma maneira integral, que o homem precisa viver preenchido para que esse vazio existencial não seja tão destrutivo como está sendo entre os países, que nós estamos vendo ameaças de guerra, nós estamos vendo o Rio de Janeiro no estado calamitoso, nós estamos vendo governo extremamente corrupto, nós estamos vendo uma série de barbáries, porque o ser humano descentralizou dele mesmo. E nós precisamos dar um alerta para isso. A nossa intenção é dar um alerta para isso, cientificamente, dentro dos vários campos de estudo que a gente tem. Doutor Zé Carlos, se todas essas barbáries que o senhor falou aí agora, que realmente está acontecendo. Sim, sim. Deve-se ao afastamento do homem de Deus? Perfeitamente. Eu acho que todas as barbáries que existem é o afastamento de homem de Deus. E eu acho que todas, esses furacões, esses terremotos, esses sinais que a natureza está dando, mostrando ao homem que ele é incapaz. Nós vimos ultimamente que o país mais forte da Terra, que é os Estados Unidos, potencialmente cheio de arma, foi varrido por um furacão, uma parte lá na Flórida. E nós vimos que nada adiantou, em termos assim, da força humana, a força da natureza, a força de Deus é muito maior. Não vou dizer que Deus faz isso para castigar o homem, isso seria diminuir a pessoa de Deus. Eu vejo que todas essas intempéries, todos esses fatos, para mostrar para o homem, para que o homem volte a relacionar com Deus de uma maneira coerente, de uma maneira verdadeira. São alertas para o homem, porque nós estamos vivendo de um lado tecnologicamente extremamente avançado, mas no lado de relacionamentos, nós estamos vivendo extremamente paupérrimos, nós estamos vivendo relações ruins,
Nós estamos vendo pessoas querendo se destruir e isso é muito triste, né? O ser humano não foi feito para viver tão ruim como ele está vivendo. Nós recebemos aqui uma mensagem e transmitimos ao Dr. José Carlos Furlan Gomes. Maria Aparecida Oliveira de Morro Agudo. Sim. Ela disse que não vê a hora de chegar segunda-feira para abraçar esses momentos de paz onde o senhor está aqui presente. Poxa. E eu digo a mesma coisa que ela está dizendo. Poxa. Que paz, que Obrigado. tranquilidade. Obrigado. E muito obrigado ao senhor pela Obrigado. presença mais uma vez. E já vamos marcar um novo encontro para a próxima semana. Sim, eu sim. lembro mais uma vez, hein? Esse programa é repetido todos os sábados entre 9 Muito obrigado. e 10 horas aqui na UENC. Eu agradeço a Maria Aparecida, eu te agradeço também. Se acontece algo de paz do que nós transmitimos para as pessoas, é que eu busco o príncipe da paz. Um abraço a todos, beijão e até a próxima semana. Faltando um